Pessoal, menos de 20 pessoas no Brasil têm essa placa aqui da Monetize, ó. Ela representa mais de 15 milhões em comissões na plataforma. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade. Beleza? Olha só, tive isso aqui. Só nesse dia aqui eu tive um pico de vendas de mais de R$ 1.600. E esse mês aqui nós estamos passando já dos 9K. Tudo isso aí eu aprendi com o João Pedro. Valeu, JP e equipe. Tamo junto. Esses são os meus resultados mensais vendendo produtos pela internet no conforto da minha casa. E isso foi possível do João Pedro, onde eu tive acesso a produtos ocultos e comissões diferenciadas. Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Mas agora aqui dentro do expediente, vamos saber informações do Flamengo. Quem chega é o repórter Flávio Amêndola. Pessoal, tudo bem? Um abraço a todos. No Flamengo, a novela do técnico Jorge Jesus sobre a renovação de contrato permanece. As conversas estagnaram, mas a direção do clube mantém o otimismo, embora já veja um futuro sem o técnico português. Ainda há uma indefinição nas negociações por conta das premiações do técnico Jorge Jesus e de sua comissão técnica, e isso se dá por conta da pandemia do novo coronavírus, já que o futebol brasileiro, além do futebol sul-americano, ainda não há uma definição para a retomada desses campeonatos, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Então isso vem prejudicando a negociação entre Flamengo e Jorge Jesus, mas conversando com algumas pessoas ligadas à diretoria do Flamengo, o panorama é de tranquilidade, até porque o Flamengo sabe da vontade do Jorge Jesus de permanecer treinando o clube carioca. A única exceção a isso seria se tivesse uma proposta do futebol europeu. A direção do Flamengo sabe de todo o potencial do Jorge Jesus, principalmente se em 2020 ele conseguir repetir o sucesso de 2019. Então as negociações seguem, as duas partes seguem tratando tanto o empresário do Jorge Jesus como também a diretoria do Flamengo, e a tendência é que nessa semana haja alguma novidade sobre o caso, até porque o contrato do Jorge Jesus com o Flamengo vai até o final de junho. Essas são as novidades do Rubro Negro Carioca. Abraço a todos. Valeu, muito obrigado, Amêndola, pelas informações. É um dos assuntos, né, da semana, sem dúvida alguma. Essa preocupação, é claro, fica aí a preocupação para o torcedor rubro-negro em relação à permanência ou não do técnico Jorge Jesus. As conversas têm sido praticamente diárias, né? O diretor Marcos Braz, vice-diretor de futebol, já entra também com toda a sua equipe aí no trabalho, juntamente com a equipe do Jorge Jesus, seu advogado, para que essas negociações tenham um final feliz. E eu quero aqui, né, bater aquele papo com os nossos companheiros dentro do expediente para ver a visão de cada um, porque durante a semana tem gente achando que a coisa está cada vez mais próxima de um acerto, de um final feliz para o Flamengo. Tem gente achando que não é bem assim, né, que ainda existe muita coisa a ser conversada, ainda existe muita coisa a ser analisada. E o que você pensa? Eu começo com você, Rafael Marques, em relação a essa situação, né? Essas negociações de renovação do contrato de Jorge Jesus, que está bem perto do seu fim agora em junho. Termina agora dia 20 de junho. Silva, é uma negociação bem complexa e, assim, as duas partes já entenderam os pontos e a verdade é que com o passar das semanas, dos meses e a pandemia se mantendo e tendo uma curva crescente, principalmente no Brasil, tudo isso está sendo colocado numa balança para a decisão do português. Sentimentalmente, ele sempre manifestou o desejo de ficar. Um empecilho que existia lá atrás deixou de existir quando as duas partes chegaram a um acordo que a negociação poderia não mais continuar sendo debatida, discutida, desenvolvida o tempo todo em euros. O Jorge Jesus já entendeu que poderia haver uma diferença por conta do avanço, da mudança, do impacto econômico e o quanto que o euro está aumentando a cada minuto para a comparação com o real. Então, esse tipo de situação também já foi, digamos assim, arrefecida da parte do treinador e dos seus agentes. O que existe hoje, segundo eu tomei conhecimento ontem, é uma preocupação do Jorge Jesus em relação ao país, né? O Brasil tem
muitos casos, o Brasil é um dos epicentros da pandemia, junto com os Estados Unidos, no momento. Então, você tem uma série de problemas aí que deixam o português um pouco inseguro. Isso está sendo levado em consideração. Mas, sentimentalmente, o desejo dele é, sim, continuar no Flamengo mais um tempo, tanto que ele passou grande parte das férias em Portugal revendo os jogos do Flamengo nesse ano de 2020. O pessoal disse que ele estava vendo o jogo da Libertadores, o jogo que ganhou o título brasileiro, nada disso. Estava revendo os jogos desse ano e reestudando o que ele já tinha feito e o que tinha posto em campo no Flamengo. Então isso é mais uma prova de que ele quer continuar. Mas não é, de fato, uma negociação simples. Ele é um dos profissionais mais valorizados do mundo, está entre os 10 técnicos, segundo um levantamento feito por um órgão alemão, entre os 10 técnicos mais valorizados do momento no futebol mundial. Então o Flamengo vai ter que realmente arrumar soluções para poder manter o Mister mais um tempo dirigindo o seu elenco. E reestudando o que ele já tinha feito. Como é que você vê, enxerga toda essa situação envolvendo as negociações entre Flamengo e Jorge Jesus, Eduardo Saboia? Você acha que está mais para ficar, mais para sair? O que você pensa, Saboia? Então, é difícil você ter uma ideia concreta, com um mínimo de segurança, para responder essa pergunta, mais perto ou mais longe, né? E não dá para responder. Eu acho o seguinte, eu acho que o trabalho foi bem feito, o Flamengo quer, o Jorge Jesus quer continuar, fora essa questão da pandemia, da situação do Brasil, citada muito bem pelo Rafael, meu amigo, mas eu acho que ele vai para onde? Ele não teve nenhuma proposta. Ele disse que só sairia do Flamengo se fosse um dos 4 grandes clubes da Europa. Não teve nenhuma proposta. Então a tendência é ele continuar. A única questão, além dessa questão da pandemia, da insegurança, né, que a gente vive no dia a dia aqui em função da pandemia, é a questão financeira, né, a valorização do euro, que ele recebe em euro. Então eu não sei se o Flamengo vai ter uma proposta que convença o Jorge Jesus a aceitar um patamar do euro que não seja lá em cima, né? Então acho que é só isso que pode atrapalhar. Mas ao mesmo tempo, o Jorge tem que ter na cabeça, todo mundo deixou de ganhar uma parte do salário aqui no Brasil, todo jogador, enfim, quase todas as profissões. Como o trabalho está feito, está muito bem feito, e está muito mais fácil para o Flamengo retomar esse trabalho, e o próprio Jorge, eu acho que seria um desperdício. Mas cada um financeiramente tem uma visão, né? Eu não posso responder por ele. Mas se eu fosse do Flamengo e fosse o Jorge, eu seguiria o trabalho, viu? Acho que foi um casamento perfeito que vai dar dó, pena, se for desfeito. E você, Caetano, está mais para um acerto dessa situação? Nós temos ainda algum tempinho agora no mês de junho, né? Para conhecer o desfecho dessa história. Olha, Silva, eu acho que alguns sinais foram dados, né? A vontade do Flamengo, o fato de não ter aparecido nenhuma proposta de um grande clube europeu também ajuda a permanência do Jorge Jesus, que disse, né, que se não houvesse essa proposta, a tendência seria ele continuar. Então, o fato dele voltar também para o Brasil, aí as pessoas dizem, mas ele tinha contrato para cumprir. Tudo bem, mas a gente sabia que o futebol não ia voltar até o final de junho. Então, se não houvesse um grande interesse, talvez Jorge Jesus nem teria voltado de Portugal para cá. Então, por esses sinais aí, ô Silva, eu acredito que o Jorge Jesus vai fazer igual o Dom Pedro I, se é para o bem do povo e a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Então, acho que o dia do fico vai ser anunciado em breve aí do Jorge Jesus no Flamengo, Silva. Eu também tenho essa impressão, Wagner Martins, o que você pensa para a gente ir fechando também com o Flamengo? Antes, você, o Facincani, vamos falar um pouquinho do Corinthians já também. Pois não, Wagner? Do povo e a felicidade. O Silvio, eu acho que está demorando muito. Eu acho que está demorando demais. Se fosse uma questão simples, já teria resolvido isso. Eu não sei como é que é a forma do Jesus trabalhar. Talvez ele queira decidir isso olho no olho com os dirigentes do Flamengo e aí explica essa questão da demora. Agora, não sei se a expressão que eu vou utilizar aqui é um pouco forte, mas é a que eu encontrei para definir.
o Flamengo está refém do Jorge Jesus. O prazo tá terminando, o futebol em breve ali na frente vai voltar, a gente espera, né? E se ele diz não para o Flamengo, deixa o clube numa situação complicada, né? Vai ter que correr atrás em pouco tempo para vasculhar o mercado e encontrar um treinador. Assim, analisando de longe, ouvindo as informações, principalmente do Rafael, eu entendo que vai se encaminhar para uma renovação de contrato. Agora, se isso não acontecer, o Jesus vai deixar o Flamengo numa situação extremamente complicada, com pouco tempo para encontrar um profissional para comandar o time até o final da temporada, ou enfim, um contrato mais longo, e não seria legal da parte do Jesus. Mas eu repito, acho que vai acabar tudo bem com o Jesus permanecendo no Flamengo. E aí, você, Cacincani, vai ficar? Vai voltar para Portugal? O que você pensa? Bom, Silva, a gente tem que analisar também uma coisa, né? O Flamengo, ele também tem outras definições financeiras que podem ajudar demais nessa permanência do Jorge Jesus por aqui. Uma delas é o acerto do patrocínio master. O Flamengo está se desvencilhando do banco que estava à frente da camisa, que nem pagava um valor tão significativo naquilo que o Flamengo hoje almeja receber, e tem uma negociação muito avançada, quase que para bater o martelo, uma grande empresa, né, de mídia. Então isso pode fazer com que o Flamengo consiga, obviamente, um patrocínio que lhe dê uma garantia de poder bancar algumas exigências feitas pelo Jorge Jesus. Então é uma negociação que ela está casada com outros fatores. O Flamengo também tem valores a receber agora neste meio de ano das vendas, parte do Renier, parte do Pablo Mari, que deve chegar ao Flamengo, enfim. Então, são algumas questões que o presidente do Flamengo também sabe que isso vai ajudar demais na composição financeira do clube. Então, além do Flamengo ter esse momento um pouco mais de dificuldade financeira, recentemente que a gente acompanhou, né, de funcionários indo embora, o Flamengo sem a receita da televisão e principalmente da própria bilheteria nos jogos dos campeonatos estaduais ou então de brasileiro que estaria se iniciando nesse período, e que isso não pode fazer com que o Flamengo faça já um aporte para bancar uma renovação do Jorge Jesus. Por outro lado, ele também está no aguardo do desfecho dessas outras negociações para que ele aí sim novamente possa engordar o seu caixa e aí conseguir fazer uma proposta significativa de mercado para o próprio técnico português, que sabe que o mercado europeu está um pouco mais fechado nessa questão da pandemia. A janela de transferências na Europa deve ser só reaberta a partir de setembro, ou seja, muita coisa ainda deve rolar até lá. Tem um tempo bem significativo para que ele não queira ficar à deriva no mercado, esperando propostas daqui a acolá, em vez de renovar com o Flamengo. Por isso que eu acho que tudo isso vai se encaixar em favor do Flamengo. Ele próprio, Jorge Jesus, vai entender o que está acontecendo para, claro, colocar essa assinatura no papel e definir o futuro dele por aqui. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.